Uma boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos hoje iniciando mais uma série de mensagens. A Igreja da Promessa em Taubaté realiza cultos intencionais. Seus cultos têm uma proposta pedagógica. Mensalmente, os cultos giram em torno de um determinado tema exposto na Bíblia Sagrada. E no mês de novembro, nós estaremos mergulhando na Palavra de Deus com base no tema geral Experience. Experience é o tema geral do mês de novembro, que nós estaremos nos baseando para as mensagens bíblicas que serão proclamadas. Como foi mencionado de maneira específica, hoje estaremos pensando a respeito do seguinte tema: a fonte das experiências com Deus. E eu gostaria de pedir a vocês que acompanhem a leitura da palavra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquilo que já receberam, que seja amaldiçoado. Nós vamos orar ao Senhor, pedir a bênção do Deus Todo-Poderoso. Você que está em casa me assistindo, eu lhe acompanho aqui pelo chat do nosso YouTube. Você que está aqui presente também, eu lhe acompanho enquanto ministro a palavra. Mas vamos unir as nossas vozes para pedir ao Senhor que nos abençoe com a boa palavra que surgirá do seu coração para nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, quero desde já te agradecer por estar participando deste culto, esse momento de celebração, esse momento de glorificação ao teu nome. Os teus filhos vieram, Senhor, participar desta programação. E esse é o momento oportuno do Senhor se manifestar entre nós. O Senhor é o Deus de profundas experiências. Quantos de nós, ao longo da trajetória cristã, já nos deparamos com algo sobrenatural vindo da tua parte? Mas talvez alguns ainda precisem sentir algo diferente em suas vidas. Que possamos, com base nas Escrituras, abrir os nossos corações para que os céus se revelem a nós, que possamos compreender tais manifestações como verdadeiras mensagens do Senhor. Mas queremos, ó Deus, te sentir, te ouvir, queremos te ver a partir daquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Pai, no nome de Jesus, eu suplico que a bênção do Senhor permaneça conosco, permaneça com tua igreja, com os irmãos que estão em casa nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Por favor, se assentem. Experience é um termo, como os irmãos já puderam perceber, do idioma inglês. Como a própria expressão sugere, significa experiência. Experience significa experiência. Dentre alguns significados que essa palavra possui, um deles compreende os momentos de êxtase que alguém desfruta quando interage com o mundo sobrenatural. Sentir, ouvir e ver manifestações da parte de Deus são coisas legítimas que devem ser exploradas por todo aquele que crê em Jesus. Eu vou repetir: sentir,
ouvir ou ver manifestações da parte de Deus são coisas legítimas que devem ser exploradas por todo aquele que crê em Jesus. Contudo, a origem dessas sensações precisa ser identificada para que tenhamos certeza se aquilo que sentimos, ouvimos ou vemos, de fato, está vindo da parte de Deus. Para termos certeza que nossas experiências estão de acordo com a vontade do Senhor, que aquilo que estamos sentindo em nossa vida, de fato, provém de Deus, é necessário identificar a origem dessas sensações, a origem dessas experiências. O texto de Paulo aos Gálatas, mais precisamente no capítulo 1, versículo 8, nos apresenta a Bíblia como fonte de todas as experiências divinas. Essa informação é fundamental para mergulharmos neste universo sobrecomum. Deus nos fez com muitos sentidos. Deus nos fez com essa capacidade de tatear o mundo sobrenatural. Mas é preciso entender que a Bíblia é a fonte de todas as experiências com Deus. E Gálatas 1, versículo 8, também nos ensina a explorar de maneira correta essas sensações que mexem com os nossos sentidos. Vale a pena compreender aquilo que nos diz a palavra de Deus nesse texto sagrado de Gálatas 1, versículo 8 e versículo 9. Vamos ouvir o que a palavra de Deus nos ensina, pelo menos a partir de 2 princípios. O primeiro deles é o seguinte: escute-me. As verdadeiras experiências com Deus não violam princípios das Escrituras. Como a repetição é pedagógica, eu vou falar, você de casa vai escrever no chat, eu estou vendo aqui no meu celular você participando, e você aqui de casa repete. Por gentileza, as verdadeiras experiências com Deus não violam princípios das Escrituras. O texto de Paulo aos Gálatas foi escrito a uma comunidade cristã que estava abandonando os princípios da fé. Se você ler nas primeiras palavras do apóstolo, nessa porção da Bíblia, você vai vê-lo dizendo: eu estou admirado que tão depressa vocês tenham abandonado o evangelho da verdade. Aqueles irmãos estavam abandonando os princípios que haviam aprendido nas Sagradas Escrituras. E esses princípios eram abandonados a partir das suas experiências humanas e sobrenaturais, sob o pretexto das sensações que em algum momento desfrutaram. Eles estavam abandonando as verdades bíblicas. Para defender a soberania das Escrituras, que nessa parte é chamada de Evangelho, o apóstolo Paulo põe a Bíblia como algo maior que qualquer experiência humana ou sobre-humana. Ele mesmo diz, ainda que nós mesmos, ele está se referindo à palavra dos apóstolos, ou até mesmo desça um anjo do céu e vos anuncie um outro evangelho,
outras verdades, além daquelas que já foram reveladas, ou diferente delas, seja amaldiçoado. Perceba, irmãos, que nesse trecho da palavra, Paulo não está reprovando o contato com o mundo sobrenatural. Não é pecado explorar o universo sobrenatural que o Senhor nos concede. Até porque ele diz no texto que é possível haver aparição de anjos. Anjos existem. E Deus pode se revelar para nós através de anjos. Deus pode fazer com que o nosso coração seja impactado. Deus pode fazer com que nós vejamos coisas que ninguém mais vê. Deus pode fazer a gente ouvir coisas que ninguém mais ouve. Deus pode se revelar através de visões, através de sonhos, através de vozes. Pode. Mas o que as Escrituras estão nos dizendo pela boca do apóstolo Paulo é que toda e qualquer experiência transcendental precisa ser legitimada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte das experiências com o Senhor. É o filtro de qualquer sensação que eu e você possamos ter. Visões, vozes ou sensações que contrariam os princípios contidos na palavra devem ser rechaçadas e tidas como malditas. O apóstolo Paulo, ele usa uma expressão pesada, mas ele está com a autoridade do Espírito. Por mais impactante que seja aquilo que você viu, ouviu ou sentiu, se não estiver de acordo com as Escrituras, anule esse tipo de experiência. Anule. Vivemos num período onde a sociedade é guiada pelo coração. Nós somos, muitas vezes, guiados pelos nossos sentimentos. Não quero fazer apologia à capacidade de sentirmos, porque Deus nos fez seres humanos cheios de sentimentos, e Deus os usa. Mas é muito perigoso quando entregamos o destino das nossas vidas ao nosso coração. A Bíblia também nos ensina que enganoso é o coração do homem. Nós nos enganamos, meus irmãos. Nossos sentimentos podem nos enganar. Acima de qualquer coisa que nós experimentamos, precisa estar os valores das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a maior das revelações. A Bíblia precisa estar acima de tudo aquilo que imaginamos como verdade. Deus jamais desautorizará a sua palavra. Jamais. Jesus sempre teve um carinho especial pela palavra. Quando ele criticava os saduceus e fariseus, grupos religiosos do seu tempo, ele dizia: vocês erram, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Em João 17:17, Jesus orava por você e por mim, orava pela nossa fé, e ele dizia ao Pai: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Salmo 119 é uma parte poética da Bíblia, como todo o livro de Salmos. Fala diversas vezes sobre a beleza da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105 diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O mesmo Salmo 119 diz: como um jovem poderá purificar o seu coração? O
mesmo texto responde: observando conforme a tua palavra. Deus sempre zelou pela sua palavra. A palavra, irmãos, é a bússola. Nossa confiança na Bíblia precisa ser maior do que qualquer revelação que nos for dada. A Bíblia é a fonte de todas as experiências com Deus. Devemos confiar na Bíblia como palavra máxima de autoridade sobre verdades espirituais. Suas crenças precisam ser baseadas na Bíblia. Em uma determinada igreja, um pastor foi interpelado por uma fiel. Naquela época, ao menos naquela igreja, era comum os pastores usarem paletó e gravata. E o pastor, ele tinha um perfil um pouco mais moderno, ele usava o paletó de um modo diferente dos outros pregadores, porque os pregadores usavam o paletó fechado. O pastor usava o paletó aberto. Aquela irmã chegou para o pastor e disse: pastor, não use mais paletó aberto, porque eu tive uma revelação. Na minha revelação, eu vi Satanás morrer de paletó aberto. Meus irmãos, não podemos ser guiados por coisas que não estão na Bíblia. Qualquer revelação que produza uma nova doutrina não deve ser considerada. Está aí uma dica muito importante. As revelações vêm confirmar aquilo que está na Bíblia. Se for um novo mandamento, não acredite, porque Satanás, ele se revela até mesmo como se fosse um anjo de luz. E Apocalipse diz que ai daquele que acrescentar qualquer palavra a essa profecia, qualquer palavra à Bíblia Sagrada. Jamais seja guiado por experiências, seja guiado pela palavra. As experiências são boas, desde que elas fortaleçam aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, acabei de dizer para vocês, as verdadeiras experiências com Deus não violam os princípios das Escrituras. Segundo lugar, eu falo, vocês repetem, até porque a repetição é didática e pedagógica. As verdadeiras experiências com Deus possuem natureza intencional. As verdadeiras experiências com Deus possuem natureza intencional. Como eu disse, queridos irmãos, a busca por experiências, por sensações, não é pecado, desde que não extrapole os limites impostos pelas Sagradas Escrituras. Sentir, ver e ouvir coisas que ninguém mais sente, vê e ouve é algo legítimo, desde que não fira aquilo que a Bíblia Sagrada ensina. É preciso tomar muito cuidado também, para que a experiência não se torne um fim em si mesma. O agir de Deus não se limita ao contato sobrenatural. Deus jamais vai se revelar apenas para que você se emocione. Deus não está preocupado em provocar arrepios, o quanto eles sejam interessantes e forem verdadeiros. Deus não se revelaria apenas para fazer você chorar, conquanto as lágrimas sejam válidas. Ao se revelar a alguém, o Senhor não se restringe a provocar emoções. Deus deseja realizar algo contínuo. As sensações provocadas por Deus
gera um impacto na vida cotidiana, conduzindo-nos a Jesus e à obediência à sua palavra. Se nós tivermos uma experiência sobrenatural e isso não nos conduzir a Jesus, ela não terá sentido algum na nossa vida. Se a experiência sobrenatural não nos fizer pessoas mais obedientes, não terá sentido algum. É muito comum, quando estamos na igreja cantando, adorando a Deus, levantando as mãos, nós sermos tomados pelo Espírito Santo, nossos sentidos serem arrebatados. Alguns, por questão de dom, passam a falar em línguas. Outros molham o rosto com lágrimas. Outros levantam as mãos, sentem como se estivessem no próprio céu. Isso é maravilhoso. Mas de nada haverá sentido essas sensações se isso não redundar numa vida de comunhão com Jesus e de obediência à sua palavra. E o texto de Gálatas, esse Gálatas capítulo 1, maravilhoso, versículo 8, diz que as experiências que não provêm de Deus produzem maldição. Antes que alguém associe a palavra maldição à magia negra, por favor, me entenda. Ouça o que a Bíblia fala como maldição. Maldição na Bíblia significa castigo. São coisas reprovadas por Deus. Na Bíblia, o único que tem poder de amaldiçoar é Deus. Se você ler Deuteronômio 28, Deus põe Moisés no monte e Deus diz assim para Moisés: diga ao povo, se atentamente ouvir a minha voz, todas essas bênçãos virão sobre ele. Mas se não ouvir a minha voz, as maldições virão sobre ele. Eu os amaldiçoarei. Deus é quem abençoa e Deus é quem amaldiçoa. Satanás não tem poder de amaldiçoar ninguém. A bênção e a maldição vêm de Deus. Claro que Satanás deseja nos matar, nos destruir. Ele é real. Ele nos sonda como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele nos cerca. Mas quem tem autoridade em nossa vida é o Deus Todo-Poderoso. Ele é quem abençoa, Ele é quem amaldiçoa. E o texto diz: qualquer experiência que não provenha de Deus é uma maldição. Nessa linha de raciocínio, irmãos, as experiências provenientes de Deus produzem bênção. As manifestações divinas são intencionais, pois Deus deseja usá-las para transformar as nossas vidas. Todas as vezes que nos depararmos com uma ação sobre-humana vinda dos céus, precisamos entendê-la como um recado do Senhor para vivermos de uma maneira digna. Me assusta, meus irmãos, quando eu escuto pessoas dizerem que têm contato com Deus, mas não permitem que a palavra transforme o seu comportamento. É impossível uma pessoa ter contato verdadeiramente com Deus e não se sentir constrangida em continuar no pecado. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos enojamos das coisas que o desagradam. Ouça isso. Pecado e Deus não se associam. O contato com Deus gera mudança de vida. Assim sendo, meus irmãos, não basta ficarmos emocionados. Não basta ficarmos emocionados com as ações de Deus. Deus valoriza o seu choro, a sua alegria, suas mãos estendidas aqui na igreja. Deus valoriza o teu contato com o mundo espiritual. Deus valoriza. Mas ele não é um fim em si mesmo. Tudo aquilo que vemos, ouvimos e sentimos precisa gerar transformação de caráter. Precisa produzir um maior contato com Deus.
não existiu, não existe e jamais existirá uma experiência com Deus maior que a Bíblia Sagrada. Eu vou repetir essa frase, quem sabe você põe no seu status do WhatsApp. Não existiu, não existe e não existirá uma experiência com Deus maior que a Bíblia Sagrada. Antes de buscarmos sensações, precisamos valorizar a Bíblia como maior experiência com Deus. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Ouça-me, ela não precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser ajustada, modificada. A Bíblia é um livro que vai servir para todas as épocas, porque ela não foi produzida por vontade humana, mas os homens que a escreveram foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não foram palavras minhas, essas que eu acabei de dizer, eu parafraseei palavras de Pedro. Ele disse isso. Jamais as escrituras foram produzidas pela vontade do homem. Os homens não escreveram o que pensavam. Não, por isso que a gente pode afirmar com toda segurança que a Bíblia não é machista, que a Bíblia não é feminista, que a Bíblia não faz acepção de pessoas, a Bíblia não é segregadora. Nós não precisamos tentar torcer o que está na Bíblia para adequar o nosso discurso ao discurso moderno. Não! Tudo que a Bíblia fala é verdadeiro e podemos pregar sem medo. Por esses dias eu escutei uma pregação de alguém dizendo que a Bíblia ela é machista porque afirma que a mulher é submissa ao homem. Então isso é machismo. Mulher não pode ser submissa ao homem. Irmãos, isso é um erro terrível de interpretação bíblica. A Bíblia não diz que a mulher em si é submissa ao homem. A Bíblia diz que a esposa é submissa ao marido. Se a mulher não quer ser submissa ao homem, é só não casar. Fica tranquila, você não vai precisar nunca ser submissa ao homem. É só não casar. Mas para a proposta de casamento, a Bíblia diz que a mulher precisa ser submissa ao marido. E precisa entender o que é submissão. Submissão, na Bíblia, tem a ver como ajudar alguém que está em missão. O homem de uma família tem uma missão. A mulher que é submissa, ela tem um compromisso de ajudá-lo para o cumprimento da sua missão. A Bíblia também diz que o homem tem que morrer. Morrer pela mulher. Morrer. Você não quer morrer pela mulher? Então não case com ela. Simples assim. A Bíblia nem manda a mulher se submissa a todos os homens e nem manda o homem morrer por todas as mulheres. Não. É só não casar, meu irmão. Mas se o homem casar, a Bíblia diz, você tem que amar a mulher mais do que a você mesmo. A mulher vai ter que ter primazia no conforto. Isso deve doer para quem está solteiro pensando em casar, né? Pensando que era diferente. Ah, meu irmão, se tiver no ônibus lotado, tem um lugar, o lugar é dela. Não é seu. Se tiver um pedaço de bife, apenas um pedaço de bife, é dela, não é seu. O conforto é para a mulher. Pastor, mas eu não quero, então não casa. Se você casar, a prioridade é dela. Entende? Não precisa dizer que a Bíblia está desatualizada, porque nos jornais dizem que a mulher não é submissa ao marido. A Bíblia diz que é sim, num propósito espiritual, como a igreja é submissa a Cristo. E o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, dando a própria vida por ela. Por isso que a Bíblia é maior experiência. Se a Bíblia não mexe com tuas emoções, irmão, não queira outra experiência. Antes de ter qualquer outro contato com Deus, você precisa aprender a amar a Bíblia. Martinho Lutero, reformador, declarou que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Martinho Lutero disse isso, disposto a morrer pela Bíblia, a morrer pela palavra. Põe a Bíblia acima daquilo que você sente. Põe a Bíblia acima daquilo que você vê, acima do que você ouve.
Pedro, quando tem uma visão do céu, lá em Atos, ele está com fome, na hora do almoço, cheiro de comida. A Bíblia diz que ele tem uma visão, desce um lençol do céu atado pelas 4 pontas. Ele escuta uma voz de Deus dizendo: Pedro, levanta, mata e come. A Bíblia diz que Pedro reconhece que aquela voz é de Deus. Ele diz: Senhor, ele chama a voz de Senhor. Mas Pedro sabia que Deus jamais desautorizaria a sua palavra. O que é que essa visão quer dizer? Porque Pedro responde: Senhor, eu nunca comi coisa comum ou imunda. Tinha coisa ali que estava sendo oferecida a Pedro, que a Bíblia dizia que ele não podia comer. Mas a voz vinha de Deus, e Pedro disse: Senhor, eu nunca comi. A Bíblia diz que por 3 vezes Deus ofereceu para Pedro, e Pedro disse: Senhor, eu nunca comi coisa comum ou imunda. Depois, Pedro fica sabendo que tem alguém na porta, e Pedro entende que aquela visão era simbólica, mas era um homem fiel à Bíblia. A Bíblia está acima das experiências. Percebe? Se a Bíblia diz que teu ente querido está dormindo, está morto, ele não tem consciência. Se aparecer alguém dizendo que é este ente querido, não creia, creia na Bíblia, porque a Bíblia diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Abracemos as Escrituras como verdadeiros conselhos de Jesus. Jamais a troquemos por qualquer coisa que nós experimentarmos nesta vida. Como disse Paulo, ainda que nós mesmos ou um anjo desça do céu e fale a vocês alguma coisa diferente daquilo que já foi pregado, diferente da palavra, seja amaldiçoado. Vamos ficar em pé, meus irmãos, por favor, por gentileza. A Bíblia Sagrada é a revelação suprema de Deus. A revelação suprema de Deus é a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia pode ser chamada de Jesus. João capítulo 1 diz que no princípio era a palavra. Olha como Jesus é chamado. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra se fez carne. Jesus e a palavra se misturam. Jesus e a palavra são as mesmas pessoas. Você quer ouvir Jesus? Leia a palavra, ouça a palavra. Jesus está falando com você. Porque a Bíblia é a revelação de Jesus em letras. Jesus se revelando em letras. Que coisa maravilhosa. Diante disso, meus irmãos, a gente vai orar para que os princípios das Escrituras eles sejam guardados no nosso coração. Mais do que qualquer outra coisa que possamos desfrutar deste mundo. A Bíblia precisa ser a nossa guia. A Bíblia precisa ser a nossa bússola. Ela é que vai nortear a nossa caminhada. Não podemos abrir mão daquilo que ela ensina. E a Bíblia nos estimula, sim, a abrir o coração, a cantar, a sentir o céu dentro de nós, a chorar, a falar em línguas, a termos sonhos, visões. A Bíblia fala de tudo isso. E o mês de novembro vai nos estimular a termos essas experiências com Deus. Por isso que o tema geral é experience. É para termos experiências mesmos. Mas jamais invalidando o que está na palavra. Jamais. Jamais. Lembre-se disso. Eu vou orar também, meus irmãos, pelas necessidades de vocês. Você que está em casa, você pode apresentar o seu pedido de oração. Você que está aqui, eu quero orar por você. Quero orar porque a palavra diz que a oração de uma pessoa pode muito. Pode muito. Eu fico imaginando a oração de dezenas de pessoas. Se a oração de um já pode muito. E a Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, a porta se abre. Nós podemos orar. A oração, meus irmãos, é uma janela. É uma janela para o céu. É uma janela para o céu. Na revelação de Apocalipse, as orações, elas são
apresentadas diante de Deus de uma maneira muito especial. Deus, ele recebe as orações e através das orações ele movimenta a terra. A tua oração movimenta o curso da vida, creia nisso. Eu vou orar para que Deus lhe cure, eu vou orar para que Deus liberte, eu vou orar para que Deus te transforme, eu vou orar para que Deus te prospere, eu vou orar para que Deus te levante, eu vou orar para que Deus te renove, e Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Senhor, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti em oração. Nós somos gratos por estarmos participando desta série de mensagens. Muitos irmãos nos acompanham, Senhor, ao longo de meses, ouvindo mensalmente um tema específico sobre as Sagradas Escrituras. E esse mês, Senhor, estamos sendo estimulados para explorar os nossos sentidos, para que possamos sentir Deus dentro de nós. Porém, meu Deus, antes de explorar esse universo maravilhoso, esse universo espiritual, queremos lembrar que a Tua palavra está acima de tudo e todos. O Senhor a pôs acima de qualquer nome. O Senhor a pôs acima de qualquer coisa. E nós queremos lembrar, Senhor, que a Tua Bíblia é a nossa razão de viver. A Tua Bíblia é que nos guia, é que nos orienta. Faz a gente lembrar, Senhor, que a Bíblia é a autêntica palavra que vem de Ti. Que a Bíblia norteie todas as nossas experiências transcendentais. Que a palavra do Senhor possa pulsar no nosso coração. E essa mesma palavra, Senhor, nos afirma que quando oramos, o Senhor nos ouve. Se nós clamarmos, o Senhor nos ouvirá. O Senhor ouve não porque existe algum mérito em nós. O Senhor nos ouve porque o Senhor nos ama. O Senhor não nos ouve porque não sabe o que está acontecendo. O Senhor é onisciente, mas o Senhor nos ouve porque tem prazer de ouvir a nossa voz. O Senhor tem prazer de ouvir as nossas histórias. E nós contamos para Ti, Senhor, o que se passa com a gente. Nós contamos em oração as nossas enfermidades, as dores do corpo e as dores da alma. Contamos, ó Deus, o que se passa em casa, na família, no casamento, com os filhos, com os pais. Contamos, ó Deus, aquilo que se passa no trabalho. Tu sabes, ó Deus, quais são as nossas labutas, quais são os nossos desafios. E nós levantamos as nossas vozes em direção aos céus, olhando diretamente para os céus. Porque, Senhor, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, abençoa os Teus filhos, abençoa os que estão aqui no culto presencial, abençoa os que estão no culto online, Pai, no nome de Jesus, que a Tua bênção seja derramada sobre todos, e nós tenhamos, Senhor, experiências profundas contigo, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, amém.